Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula com o professor Sapalo. Na nossa primeira aula vamos criar uma base de dados para um hospício. Então, se você não é inscrito, deixe já o teu like e se inscreva aqui no canal. Então, para abrirmos o Access, primeiramente precisamos clicar no botão iniciar do mouse, escrever simplesmente Access, dependendo da versão que você tem. O meu é 2016, dando um Enter. Em o Access, abre. Nós temos aqui opções de base de dados. Nós vamos optar em bancos de dados vazio, né? Ou em branco nesse caso. Aqui vai pedir para nós colocarmos o nome da nossa base de dados. Então eu vou colocar DB Hospício. DB Hospício. E de seguida tu podes colocar a pasta onde você vai poder salvar essa base de dados, né? Eu de preferência vamos escolher uma pasta, né? Escolher uma pasta aqui, BD, base de dados. Ok, vou clicar em abrir. Abrimos a pasta e clicamos OK. Vamos clicar em criar, porque ele vai ser guardado em documentos, base de dados. Ok, criar. Prontos, a base de dados foi criada com sucesso. Em seguida vou mostrar como é que nós podemos criar a tabela. Então, usando comandos SQL. Para criarmos a nossa tabela, nós devemos clicar primeiro em criar. Depois vamos em design da consulta. Aqui nós não vamos precisar disso, simplesmente devemos fechar. Até mesmo essa tabela 1 também podemos fechar, né? Clicando com o botão direito do mouse e nem fechar, porque não vamos usar. E aqui na consulta, né, no canto inferior para nossa direita temos modo SQL. Então clicamos em modo SQL. Vamos criar a nossa tabela, nossa primeira tabela, e vamos usar o comando SQL create table. Create table. Create table, o nome da nossa primeira tabela será paciente, ou seja, tabela paciente. Vamos abrir parênteses e vamos colocar os campos, né, que nós vamos que fazem parte da tabela paciente. Então nós vamos colocar primeiramente o ID do paciente, tipo de dados int, de inteiro, né, que também pode ser auto incremento. Nós estamos a começar com novos alunos, então nós estamos usando o Access de forma básica para que os alunos possam mais ou menos entender como é que são usados os comandos SQL. E temos o nome paciente, que é o nome do paciente, nesse caso. O tipo de dados é varchar, nesse caso vamos colocar varchar. Tamanho 80. Colocamos uma vírgula e vamos para o próximo campo da tabela paciente, que é a data de nascimento. Nascimento, o tipo de dados é date. E nós vamos pegar o gênero também do paciente, o tipo de dados é varchar. Tamanho é 1, porque eu só vou escrever Ok, então vamos colocar a vírgula e vamos para o nosso próximo campo, que é a patologia, nesse caso. Patologia, ou seja, aquilo que foi, né, o diagnóstico do paciente. Vamos colocar varchar. Tamanho 255. De seguida precisamos dizer para o nosso Access qual desses campos será a chave primária. Eu vou dar um Enter, porque parece que não vai ter espaço ali. Então vamos clicar, vamos dizer que a chave primária, que é primary key, é o ID paciente. Vou fechar parênteses que eu abri, vou fechar o primeiro parênteses que eu abri também e vou colocar ponto e vírgula. De seguida nós vamos acessar o menu design, né, se já tiver aí, e vamos clicar em executar. Atenção, se você pausa o vídeo, digita aí os campos certíssimos e executa, ok? Nós vamos executar aqui. Como podem ver, a tabela paciente foi criada com sucesso usando o comando SQL. Então vou dar uma pausa no vídeo, vou colocar várias consultas com outras tabelas. Você simplesmente vai pausar o vídeo, né? Depois de você pausar o vídeo, você vai digitar os comandos SQL e digitar aí, ou seja, executar as tabelas. Então eu vou colocar um pause enquanto vou Ok, como vocês podem observar,
Nós temos aqui a tabela visita, nós temos seus campos, ID visita, tipo de dados int, nome da visita, varchar, tamanho 80, o grau parentesco, varchar, tamanho 20, primeiro key é o nosso ID visita. E você pode colocar uma pausa aí, digita esses comandos certíssimos e depois pode executar. Depois de executar, podes usar mais outro comando aqui, né, que é para a tabela profissional, né, você pode usar os mesmos códigos que eu coloquei aqui. Depois de executar, ele vai rodar. Aqui também vai fazer a mesma coisa. Atenção, né, você não precisa criar várias abas de consulta, usa apenas uma, ok? Usa apenas uma. Depois de executar, usa outra, ou seja, volta a digitar os códigos na segunda consulta, né? Coloque pausa e execute. Como eu vou fazer aqui, eu vou executar, deu certo, criou a tabela. Aqui também vou executar, deu certo, criou a tabela. Eu aqui também vou executar, deu certo. Opa, deixa lá ver o que falta aí, qual é o problema. Aqui, pá, faltou o int, o tipo de dados nesse caso. Executar, ele passa. Aqui também vou executar. Acho que aqui também faltou o int. Faltou o int. Pausa o vídeo, executa, é tudo show de bola. Opa, um problema aqui. Faltou o int. Ok, nós temos aqui a tabela visita paciente, né? Oh, desculpa. Tabela visita paciente. Aqui deixa eu fazer um reparo. Visita paciente. E eu vou clicar em executar. Opa, uma falha aqui. Prontos, não coloquei o tipo de dados. Ok, acho que assim tá certo. Vou executar. Então ele executou com sucesso. Então pausa o vídeo. Eu vou pausar aqui um pouco. Pausa, digita os códigos e prontos. É só executar. Então eu vou fechar isso, fechar tudo. Não vou salvar porque não vou precisar na próxima aula. E vou mostrar a vocês como nós podemos colocar legenda e organizar muito bem as nossas tabelas. Então deixa o teu like, se inscreva no canal e até mais. Tchau.